Olá, sejam bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Sou Paulo Ernesto Geraldo, farmacêutico e professor doutor do curso de farmácia do Unisalesiano de Araçatuba. Hoje temos a honra de receber a farmacêutica doutora Ana Tarina Álvares Lopes, que abordará o tema medicamentos emergentes e a visão integrada entre tecnologia e cuidados farmacêuticos. Doutora Ana é graduada em farmácia pela Universidade Cruzeiro do Sul, com vasta experiência em farmácia clínica, atuando em diversos e renomados hospitais. Atuou como especialista de projetos também em vários hospitais. E ela vai estar contando um pouquinho e compartilhando com a gente dessa experiência que ela tem muito grande nessa área. Doutora Ana, seja muito bem-vinda. Olá. Muito obrigada pela apresentação, Paulo. Obrigado pela disponibilidade, por aceitar prontamente o nosso convite. É uma honra recebê-la. Muito obrigada. Eu recebi com muita gratidão o convite da doutora Ana Carolina. Sou muito grata pelo convite de vocês. Acho bastante importante a participação, né, dos farmacêuticos em todos os halls de congresso, principalmente nos relacionados à tecnologia. Acho que é uma área muito, muito importante para o nosso setor, para a nossa profissão. Com certeza. Então, nesse momento, passo a palavra à doutora Ana. Muito obrigada. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês, aí já tem um breve resuminho da formação acadêmica, porque aí já se vão aí uns 15 anos ou mais de profissão. Então, vou compartilhar aqui uma apresentação. Então, só como proforma mesmo, uma declaração de conflito de interesses, porque eu vou mencionar alguns nomes de indústrias farmacêuticas, alguns nomes de estudos que estão acontecendo, moléculas que estão em pesquisa e desenvolvimento. Então, só para deixar a transparência de que não existe nenhum conflito de interesse da minha parte em relação a essa menção, tanto de estudos quanto de medicamentos ou de farmas. Então, aqui só para compartilhar um pouquinho com vocês, eu vim numa trajetória, numa formação de farmácia, onde eu tive um primeiro contato com farmácia hospitalar, e aí já vem a necessidade de um aperfeiçoamento, né, uma especialização em farmácia clínica. Toda a minha trajetória foi construída dentro da área hospitalar, então, tanto quanto farmacêutica clínica, eu tive contato com oncologia, então foi uma pós-graduação posterior à farmácia clínica que eu fiz. A oncologia me carregou para a pesquisa clínica, é uma paixão que eu carrego até hoje, e a pesquisa clínica me trouxe a necessidade de gerir projetos, e aí um pouco fora da reta assistencial, eu fui para a área de gestão de projetos e fiz esse MBA na USP-Exalc, e posso dizer para todos os farmacêuticos que tiverem interesse de ir para essa área, que é uma área que necessita muito da experiência assistencial do profissional farmacêutico, principalmente se a atuação for dentro de área hospitalar, clínicas, consultórios e até a própria indústria farmacêutica. Então, essa área de projetos me trouxe aí a experiência tanto como PMP, dentro de gerenciamento de projetos clínicos de pesquisa, consequentemente PMO em projetos de saúde digital, e atualmente eu atuo numa equipe de planejamento estratégico dentro do AC Camargo Cancer Center. Faço alguns trabalhos voluntários até por interesses dentro da área acadêmica, então eu faço parte do Comitê de Cannabis Medicinal do CRF de São Paulo, do Grupo Técnico de Cuidados Farmacêuticos para os pacientes com doenças raras, e também do Comitê de Tecnologias Farmacêuticas, que eu acho que é o que mais conversa aqui hoje conosco com a proposta do congresso de vocês, e os meus parabéns pela iniciativa desse congresso já na 5ª sessão, e fico muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho desse tema com vocês. Então, só para quem assiste a aula, entender e me acompanhar na construção de todo o racional que foi montado para toda essa estratégia que a gente vai ter do raciocínio que vai ser construído daqui por diante em cima do tema que envolve obesidade e diabetes, mas principalmente a tecnologia que nós temos em cima de todo o medicamento e a pesquisa
que se segue dentro dessa área clínica. Então, para a gente compor um racional em relação a isso, é importante a gente entender o cenário, e aí eu começo pelo cenário da população brasileira. Hoje, a gente tem uma pesquisa que é do ICO, e eles fazem a projeção que entre 2024 e 2044, a gente tem aí uma projeção de 48% de adultos com obesidade, tá? Só para mencionar, o ICO, ele é o Congresso Internacional de Obesidade. E a sessão de 2024 aconteceu aqui no Brasil, aqui em São Paulo, em junho do ano passado, tá? Então, a projeção que eles têm para adultos com sobrepeso é que seja 27% do total da população. Então, isso, entre obesidade e sobrepeso, a gente vai ter 75% da população adulta brasileira com sobrepeso ou obesidade entre, digamos, hoje, né, 2024, 2025 e os próximos 20 anos. Essa projeção, ela vai atingir os 75%, e esse percentual atualmente é o que a gente tem de sobrepeso e obesidade na população norte-americana, por exemplo, né? Mais especificamente a população estadunidense. Muito por conta de toda a alimentação que eles têm, que é um padrão que a gente está trazendo aqui para a cultura brasileira. Então, só quero que vocês guardem essa informação. Quando a gente transborda essa estatística para a situação global do diabetes mellitus, a gente tem um cenário que é igualmente preocupante, tá? Então, se a gente for fazer a proporção entre tratamento e cuidado, complicações crônicas, redução de expectativa de vida e anos saudáveis restantes, né? Essa é uma estatística que está muito presente nos estudos clínicos que tratam sobre obesidade, sobre diabetes, ou sobre diabesidade, que é um termo que vocês vão encontrar bastante em artigos científicos sobre o tema. A gente traz um cenário de 600 mil pessoas vivendo com DM tipo 1, mais de 230 mil pessoas perdidas por conta da doença, e aqui entendam complicações de doença, comorbidades agravadas por conta do diabetes, tá? E isso traz uma média de mais de 33 anos saudáveis perdidos por pessoa em condição de DM tipo 1. É uma taxa de crescimento de 5% ao ano da doença. E essa é uma outra informação importante para a gente guardar, porque a gente vai ver que a doença está avançando muito mais rápido do que a nossa tecnologia farmacêutica no desenvolvimento de novas moléculas. Então, fica mais um ponto de atenção e uma provocação aqui para futuros colegas farmacêuticos e pesquisadores. E aí a gente traz essa projeção de 2040 com 1,8 milhão de pessoas com DM tipo 1. Se a gente for fazer uma comparação entre diagnóstico oportuno e impacto de sobrevida, a gente tem uma proporção de 1:9 em óbitos de indivíduos jovens que morreram sem diagnóstico em 2022. E a gente tem mais de 2.000 vidas perdidas, não recuperadas, né? Vidas não recuperadas por mortes também em ausência de diagnóstico oportuno. E aí, o diagnóstico oportuno, a gente trata como sendo um conceito de um diagnóstico que aconteceu de maneira tardia, ou quando o paciente já tinha alguma comorbidade, alguma complicação instalada, e aí a gente tem uma tratativa, né, um plano terapêutico que deixa de ser eficaz, porque aí eu já tenho uma doença em andamento, e uma complicação em andamento, né, e a gente sabe que a diabetes e a obesidade, elas trazem várias complicações, e a gente pode citar as mais graves, né, que carregam aí a maior estatística em relação à incidência de morte, que são as complicações cardiovasculares e também os tipos de cânceres relacionados à obesidade. E aqui a gente tem a estatística de 4,1 anos de vidas saudáveis que seriam reconstituídas dentro dessa população se a gente tivesse o diagnóstico oportuno sendo realizado no tempo correto, da maneira correta e na identificação adequada daquela condição de doença para o paciente. Aqui a gente tem uma evolução dos casos de diabetes e eu deixei um link
Posso disponibilizar essa apresentação depois. Aqui nesse link vocês conseguem chegar até o Atlas da Diabetes, então é um Atlas internacional, né, da Federação Internacional de Diabetes. Eles disponibilizam esse Atlas no site como se fosse um dashboard, e vocês conseguem clicar exatamente nessas bolinhas como está representada na imagem, e você seleciona o continente, o país, a região, uma população específica, e você consegue estratificar esses dados para fazer uma análise de evolução da doença e principalmente de tendência desses cenários, tá? Então, essa projeção que foi feita pelo ICO, que é daqui para os próximos 20 anos, como fica a estatística de obesidade e diabetes, ela está correlacionada com os estudos aqui do Atlas da Federação Internacional. E fazendo um recorte da população, que no site eles chamam de população correspondente ao território SACA, que é o território da América Latina, América Central, a gente tem uma distribuição que está muito relacionada a fatores socioeconômicos, hábitos alimentares e regionais, acessos a serviços de saúde. Então, você consegue estratificar essa região da América Central e Latina, e você consegue mostrar essas estatísticas através da seleção que você faz ali, é um exercício que eu sugiro para quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais a respeito do tema. Aqui a gente tem o patrocínio, né, e o compartilhamento de dados também de algumas indústrias que tratam pacientes nessas condições, e aqui a gente consegue, com essa estratificação, entender a evolução da doença. Isso é muito importante para que a gente possa acompanhar igualmente na evolução dos medicamentos e dos tratamentos que a gente vai ter como estratégia para tratar esses pacientes, tá? E em destaque para esse cenário, então aqui a gente consegue ter uma quantificação para mostrar realmente o quão grave isso acaba sendo, quando eu listo todos esses países por região, e aí eu mostro que a incidência no Brasil, e aí se vocês puderem acompanhar, a incidência no Brasil, a gente está aqui na terceira linha, ela é menor do que a incidência, por exemplo, na República Dominicana. Só que o volume populacional que eu tenho é amplamente diferente nesses dois países. Então, a gente acaba tendo uma consequência muito grande, e aí consequência de perda de vidas, consequência no tratamento, que a gente não tem garantia de acesso para todos os pacientes que necessitam, e também uma sobrecarga do sistema de saúde na questão financeira, porque se vocês puderem ver o que a gente tem aqui na coluna, que fala sobre o total de gastos em saúde, a gente chega num valor que para o Brasil extrapola todas as comparações que a gente tem nessa tabela em relação aos demais países dessa região. E aqui fica bem claro toda a projeção que a gente tem da doença, né, considerando que essas estimativas dentro de toda essa região SACA, né, América do Sul e Central, comporta 19 países, mas que a gente tem num total 4 países que fazem esse acompanhamento nos últimos 5 anos e que mostram realmente as estatísticas bem consolidadas e robustas em relação a esse acompanhamento, né? Então, só Brasil, Peru, Panamá e Bolívia é que tem estudos recentes nos últimos 5 anos em relação a esse recorte da população dentro dessa condição de gastos em saúde e de comorbidades e de complicações por conta da condição da diabetes e da obesidade. E quais os insights que a gente pode ter em relação a isso para pensar em novos tratamentos, novas oportunidades, novas estratégias clínicas para tratar esse paciente, o que vai levar ao desenvolvimento de novas tecnologias, tá? Então, a gente tem aqui um cenário onde a prevalência é elevada, então é certo que 1 em cada 10 adultos com diabetes estão comportados dentro dessa região, que a gente tem um crescimento alarmante da população, é uma estatística que realmente ela sobe de maneira linear
para aumento dessa população ano após ano. A gente tem subdiagnóstico, que aí entra na condição do estudo que mostra a questão do diagnóstico oportuno para nós, tá? Então, 1 em cada 3 adultos que vive com diabetes não é diagnosticado adequadamente. Então, adequadamente não é, entendam, não é diagnosticado no momento correto, dentro da condição ideal para início de tratamento, ou ele já tem alguma comorbidade associada que complica a condição que está sendo vista como necessária de tratamento, que é a DM. O impacto econômico-financeiro para os países, então isso a gente já mencionou no recorte ali do mapa. Gravidez e diabetes, né? Então a gente passa a ter aí uma estatística de 1 em cada 6 nascidos vivos que são afetados por uma hiperglicemia na gravidez, que pode ser transitória para a mãe ou não, pode ser transitória para o bebê ou não. Então a gente já tem aí a complicação, né? Além do fator genético, porque é necessário que a gente lembre que a diabetes ela também traz ali traços genéticos para sua manifestação. A gente associa isso com hábitos de vida, mas existe o fator genético também. E aqui a gente tem como mortalidade o DM sendo responsável por mais de 220 mil mortes em 2024. E quando a gente fala de acesso, é possível que a gente tenha ali o pensamento de que o acesso é dificultado, ou é inexistente, ou é precário para as pessoas que têm apenas atendimento por serviço público. E aí eu compartilho com vocês esse estudo que aconteceu entre 2008 e 2023, e ele traz, foi um estudo independente de algumas operadoras, digamos assim, de saúde. Isso foi feito como uma entrevista telefônica, com 370 mil beneficiários de planos de saúde, para que a gente pudesse entender se realmente a pessoa que tem o plano de saúde, ela vai ter um acesso maior e melhor em relação a quem depende exclusivamente do serviço público. E aqui a gente traz esse recorte de que a gente teve um aumento significativo em relação aos 46% iniciais, chegando a 60,9% nos quadros de excesso de peso entre essa população. A obesidade, ela dobrou em relação ao início dessa análise, então ela foi de 12,5% para 21,9%. E o tempo de tela dos beneficiários, porque esse foi um dos questionamentos feitos nesse questionário que resultou nessa compilação do estudo, aumentou também e se estendeu por mais de 3 horas dia, né? E aí a gente tem uma série de estudos feitos na área da saúde que mostram o impacto do uso das telas. E aí é uma infinidade de estudos, se vocês forem pesquisar. Impacto de uso das telas na função cognitiva das crianças, no sobrepeso de adultos, no declínio da função cognitiva de idosos. Então, a gente tem uma complicação inimaginável em relação ao uso de telas. Aqui a gente está colocando só o recorte no que está relacionado a essa condição específica. As tendências que foram positivas, que foram identificadas nesse estudo, foi diminuição do tabagismo, que caiu por praticamente metade, e o aumento da prática de atividade física, que ficou estagnada nos últimos 5 anos, e a gente considera 5 anos daqui para trás, pensando no período da pandemia, tá? Que isso estagnou não só a atividade física, mas as atividades gerais de todos nós por muito tempo. E quais as preocupações que a gente tem, que são crescentes em relação a esse recorte dessa população? O consumo de álcool aumentou, então 1 em cada 5 beneficiários já relatam um consumo de álcool que não é mais considerado social, a dose social. Hipertensão e diabetes também seguem de mãos dadas ali num crescimento constante. E a depressão se mantém frequente em torno de 14% durante todo esse período. E a gente tem correlações em vários artigos que mostram depressão em condição de obesidade, de diabetes, de complicação de doença, de falta de autoestima. E a gente precisa entender que isso precisa ser tratado em conjunto
e com muito cuidado e com muito respeito a esse paciente, tá? E por que eu construí toda essa ideia para mostrar para vocês que a gente tem uma estatística que está crescendo vertiginosamente em relação à obesidade e diabetes? Para mostrar justamente a evolução da doença e trazer agora e comparar com a evolução dos medicamentos que a gente tem, as tecnologias que a gente tem, né? Para chamar de os medicamentos agora, muitos dependem de tecnologias inovadoras para sua fabricação e desenvolvimento. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo para falar sobre a evolução dos medicamentos dentro do tratamento da diabetes. Então, eu tenho lá em 1920 a descoberta da insulina. Os 30 anos que se seguem depois da descoberta da insulina foram dedicados a fazer o refinamento, né, da insulina. Aí a gente tem em 1990 o surgimento da metformina e das sulfas. Então, isso melhora um pouco a condição do doente, porque aí ele passa a ter uma opção de medicamento via oral, não apenas a insulina como injetável. E aí a gente passa nos próximos 10 anos depois da metformina, é quando a gente tem exatamente o início da tecnologia relacionada a todos os inibidores que a gente tem hoje, que são as nossas esperanças dentro do tratamento da DM e da obesidade. Então, a partir de 2000, é quando a gente tem o surgimento das incretinas, e aí são os inibidores de GLP-1, os agonistas de GLP-1, e em 2010, 2020, então é o marco mais recente que a gente tem, são GLP-1 e os agonistas, que aí, principalmente, a gente tem aí como cenário o cenário da semaglutida e da tirzepatida. Então, essas combinações foram as mais inovadoras que a gente tem nesse momento, sendo comercializadas, mas já vou compartilhar com vocês alguns estudos. Então, é importante a gente lembrar que a evolução desses medicamentos, representada dentro da área da farmacologia, é considerada como uma das mais dinâmicas, né, dentro das últimas décadas. Então, a gente está considerando aí toda essa questão dos inibidores de GLP-1 e SGLT2 como um marco do avanço tecnológico da farmacologia voltada para a área de DM e obesidade. Então, a gente tem esses agonistas como um marco tecnológico. E isso é importante para a gente entender, muitas vezes, até mesmo o custo final que esse medicamento chega no mercado e quais as possibilidades que a gente tem a partir daqui com essas terapias. Só que essas terapias, elas também trazem um desafio, tá? E aí, se a gente for ver a relação delas com a prática clínica mesmo, pensando na elaboração do plano terapêutico e condução dessa terapia junto ao paciente, e aí um trabalho de segmento e de orientação que o farmacêutico deve fazer com esse paciente em uso de qualquer um desses tratamentos, é importante a gente pensar que a adesão ao tratamento é o ponto principal. É onde eu vou trazer a facilidade ou a dificuldade do paciente dentro da rotina entre ele e aquele tratamento, né? Então, regimes terapêuticos muito rigorosos ou com doses muito fracionadas, horários incompatíveis com a rotina desse paciente acabam fazendo com que a adesão ao tratamento ela seja baixa ou inadequada, tá? Os efeitos adversos, eles também trazem ali vários relatos dos pacientes e, por muitas vezes, o abandono do tratamento. Então, a hipoglicemia é muito comum com as sulfas e com as insulinas. Os distúrbios gastrointestinais, né, principalmente diarreia, náusea, é muito relatado por pacientes que usam metformina, e também os GLP-1. E as infecções genitais, elas são relatadas, principalmente as fúngicas, elas são comuns e recorrentes em pacientes que usam GLT2 por conta do excesso de glicose que acaba sendo excretada na urina. Então, aí você cria uma condição que é favorável para micro-organismos. O acesso a esses medicamentos, né? Então, quando a gente fala de terapias inovadoras, novas tecnologias farmacológicas, a gente também fala de custo.
né? Então, a indústria, ela repassa esse custo para o produto final, e a gente tem um preço que, às vezes, não é satisfatório para a população geral, às vezes, muitas vezes, não é satisfatório para a população geral quando ele chega até a prateleira da farmácia. E a gente não tem toda essa tecnologia disponível de forma ilimitada para atendimento do Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente tem essa questão do acesso ao medicamento, que não é amplamente acessível para todos. E como inovações específicas, e aí a gente precisa pensar em toda a tecnologia que envolve essas novas terapias, a gente tem como principal, né, dos GLP-1 agonistas, a semaglutida e a liraglutida, e aí elas têm essa tecnologia principalmente voltada à eficácia significativa que elas mostraram em alguns estudos, né, principalmente o STEP e o SUSTAIN foram os estudos que mais sustentaram essa questão, principalmente da redução e favorável à indicação dessas drogas para a obesidade, e também na redução da hemoglobina glicada, além de ter um efeito benéfico se a gente for comparar com todo aquele comprometimento cardiovascular que o paciente diabético, ele consequentemente terá durante o percurso da doença, tá? A tirzepatida, ela tem, principalmente entre esses dois estudos, o SURPASS e o SURMON, eles demonstraram superioridade da ação da molécula em relação a DM2 e obesidade. Então, o mecanismo dela é um dos mecanismos, eu até deixei representada na foto aqui, essa é uma foto de inteligência artificial, tá? Não é a foto oficial do mecanismo pela indústria, mas é um mecanismo que ele vai ser muito explorado em próximos estudos e como tecnologia inovadora de próximos medicamentos, porque eu consigo ter uma duplação dessa mesma molécula em áreas diferentes, por vias diferentes, e aí eles estão chamando isso de ação dual, ou também eles estão fazendo novos estudos onde eles conseguem fazer uma divisão tripla dessa molécula e fazer com 3 ações diferentes. Então, a gente tem aí próximos passos da tecnologia em farmacologia, que ela vai trazer muitas novidades em relação a principalmente ao mecanismo de ação de moléculas já existentes, tá? E que a gente tem em pesquisa terapias que têm ali um bom resultado, por enquanto, até o que pode ser divulgado dos estudos que estão em andamento. A retatrutida, ela tem ali uma ação como triplo agonista, então já é um estudo que está bem adiantado, ele é um estudo fase 3, e aí ela consegue utilizar essas novas formulações de GLP-1 como uma opção via oral também, só que ela promete expandir a opção terapêutica, e a gente está aguardando aí próximos papers desses estudos para poder entender melhor e compilar os dados do que eles já tiveram de sucesso dentro dessas inovações. E aqui, como eu mencionei para vocês, que eu ia falar de alguns estudos, de algumas moléculas, quando a gente pensa em dados reais do que vem sendo publicado em pesquisa e lançamentos recentes, a gente tem a Unicentro fazendo o desenvolvimento de um fármaco com nanopartículas para tratamento de DM tipo 2. Então, a ideia é que eles possam ser acoplados, as nanopartículas possam ser acopladas em alguma forma farmacêutica via oral, para a gente substituir as injeções no tratamento da DM. A gente tem essa molécula, que ainda está com o nome de molécula, IMCY, e é um peptídeo modificado, então a ideia é que ele possa projetar e interromper a resposta autoimune da célula beta pancreática e que ela não seja capaz de bloquear a produção natural de insulina. Então, é um mecanismo bastante interessante a gente pensar que a gente poderia bloquear o início da ação da doença sem que a doença se desenvolva, e aí isso vai acarretar, possivelmente, se a gente for pensar num sucesso
dessa molécula, a gente tem uma vida livre de doença, sem medicamentos, sem tratamentos, sem complicações que a diabetes pode trazer para o paciente. A gente tem a Eurofarma com o Suganon, né, indicado para DM tipo 2. A ideia é que o Suganon ele entre como um inibidor de peptidilpeptidase e que seja uma classe de medicamentos que aumente o nível do GLP-1. Então, a gente chegou na tecnologia do GLP-1, o que eu posso utilizar aqui para melhorar essa tecnologia. Então, vocês vão ver que eles vão ser ponto de partida para novos avanços. E nesse caso aqui, a gente tem a intenção de que o DPP-4 ele faça aí a melhora na secreção da insulina. Então, aí, consequentemente, a gente vai ter uma diminuição de dose, caso esse paciente precise ali de um acompanhamento medicamentoso, que ele tenha uma diminuição de dose no tratamento que ele vai em seguimento. A Lilly tem uma proposta de um novo fármaco, que ainda não é uma molécula que não tem nome ainda, mas a proposta é que seja um mecanismo inovador e que seja um agonista ou de mecanismo duplo ou de mecanismo triplo, e aí também a partir de funcionamento de GLP-1 e outros receptores que eles não entraram em detalhes, mas a ideia é que ele possa fazer um controle glicêmico e também atuar em perda de peso. E quando a gente vai para os estudos em obesidade, lembrando que essas duas comorbidades elas estão andando juntas em todas as estatísticas, a gente tem a Novo Nordisk com o amicretin, também é uma droga oral, então a gente tem ali um ganho já na administração e, consequentemente, na aderência ao tratamento. E ele supera a ação da semaglutida, né, pelo menos até os testes iniciais, no que está relacionado à perda de peso. É um estudo que está em fase 3, previsão de resultados finais para o ano que vem. E a MS tem o Oliri, que é indicado para obesidade, e o Lirux, que vai ser indicado para DM tipo 2, que eles prometem ter ali a partir de agosto, então daqui a pouco a gente já tem ali algum paper publicado, e ambos os mecanismos, eles vão estar baseados na ação da liraglutida. Então, esses são todos os estudos que estão acontecendo, e se a gente abre o Clinical Trials, a gente vai ver que tem vários outros em andamento, mas esses são os dados abertos da indústria para que a gente possa imaginar o que vem pela frente. Então, quando a gente pensa nessa questão de todas as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, pesquisadas, tanto para DM quanto para obesidade, a gente tem muitas oportunidades pela frente, mas a gente também tem algumas barreiras. E quando a gente fala de terapias inovadoras, isso envolve um custo elevado, porque a gente está falando de tecnologia, tá? Então, a cobertura dos planos de saúde, ela não vai ser ilimitada, então a gente vai ter ali alguma barreira nos planos de saúde mesmo, para quem tem ali uma operadora, né, para quem faz parte desse conjunto de beneficiários da saúde suplementar. Isso cria uma desigualdade no acesso ao tratamento, porque aí eu tenho um tratamento acessível por um preço para poucas pessoas que podem pagar por isso, mas eu não tenho a mesma disponibilidade no sistema público, eu não tenho como comparar essas duas populações em questão de tratamento e benefício, né, de comprometimento de doença, de avanço de comorbidade, de complicação cardiovascular. A gente tem um futuro que parecia próximo há 10 anos atrás, quando a gente começou a falar disso em tecnologia, mas a gente sabe que a personalização da terapia, ela ainda é muito inicial, né? A gente tem um avanço um pouco melhor dessa parte de personalização dentro da oncologia, mas também ainda é muito tímido, justamente porque envolve toda uma questão de farmacogenética e uma análise da farmacogenética do paciente em resposta ao fármaco que ele recebe. Tudo isso também tem um custo muito elevado. São locais restritos que fazem esse tipo de avaliação farmacogenética. E a gente tem também as comorbidades que vão complicando o tratamento, porque elas vão também alterando a resposta do organismo do indivíduo ao longo do tratamento da doença.
Dispositivos eletrônicos, eles têm sido cada vez mais protagonistas, né, no acompanhamento e no segmento das doenças. Então, a gente tem, dificilmente um cardiologista hoje em dia não vai te pedir o relatório do teu smartwatch para fazer o acompanhamento ali de como foi sua pressão, batimentos cardíacos, frequência cardíaca, tudo isso a gente consegue hoje com esses dispositivos eletrônicos. Pensando na questão da DM, a gente tem os monitores que foram adaptados, né? Então, a gente tem aqueles monitores que ficam uma semana. Recentemente teve o congresso da ANAD, Associação Nacional de Apoio ao Diabético, e ali as empresas eles estavam mostrando que os dispositivos que são subdérmicos para controle de glicemia, eles passam a ter ali uma validade maior, né? Então, o paciente não precisa trocar mais a cada 3 dias, ele vai trocar a cada 7. E as empresas entenderam que isso traz um conforto maior para o paciente, um gasto menor e também uma aderência maior ao tratamento, porque ele precisa ter ele tem um tempo maior para utilizar o dispositivo antes da troca. Então, todos esses dispositivos, eles vêm justamente para conseguir ajudar, né, as bombas de insulina também relacionadas ao controle, elas também têm um melhor controle na injeção e na identificação ali, junto com o sensor, do que o paciente precisa de dose naquele momento. As agulhas são mais confortáveis também para fazer a adaptação. A troca também vai começar a acompanhar esse período de troca dos sensores. E também tem ainda a questão de fazer a conexão com os telefones, e isso traz ali um relatório para o paciente, traz um alerta, ele tem visualmente uma ação que às vezes ele não consegue interpretar do próprio organismo, se ele não tiver o conhecimento de sintomas que são ali os sintomas de alerta. Então, a gente tem aí toda a tecnologia voltada a essa questão como um benefício para o paciente e para o controle. A inteligência artificial, então, todos os algoritmos preditivos que trazem essas respostas, a gente tem muitas indústrias que utilizam inteligência artificial para fazer a combinação das moléculas e fazer uma simulação se realmente elas chegam naquele receptor específico. Então, hoje a gente consegue fazer isso via plataformas, né, não necessariamente só na bancada do laboratório. Então, a gente consegue mudar a decisão clínica, né, ou a decisão estratégica de algum estudo clínico, se a gente percebe que a combinação da molécula não gera o mecanismo de ação que a gente espera para aquele determinado medicamento, né, futuro medicamento. E qual é o papel do farmacêutico dentro de toda essa jornada? É um papel incrível, super trabalhoso, e a gente tem ali a responsabilidade em todos os momentos desse acompanhamento, né? Então, desde o início do plano terapêutico, quando o paciente recebeu o diagnóstico, ele vai receber uma terapia como indicação, até o monitoramento, dúvidas, educação em saúde. Então, é muito importante a gente ter esse protagonismo dentro do acompanhamento clínico do paciente. Para isso, a gente precisa que os farmacêuticos tenham esse interesse pela tecnologia, que eles conheçam esses dispositivos, quais as possibilidades que a gente tem de segmento com os pacientes e também de acompanhamento. Então, essa avaliação contínua que a gente tem de todo o acompanhamento farmacoterapêutico é super importante. Não tem outro profissional que faça isso melhor do que o farmacêutico, e aí eu peço licença por ser farmacêutica, mas isso é verdade. A educação em saúde, eu acho que depende de todos os profissionais de saúde, de todos os colegas que tratam com algum paciente, com familiar. A educação é fundamental para que a gente tenha uma orientação certa sobre a adesão, sobre as técnicas corretas, principalmente se envolve a aplicação de um injetável, algum ajuste posológico um pouquinho mais complicado. A gente precisa ter isso numa linguagem clara para poder explicar para o paciente, para a família, para o cuidador, para todas as pessoas envolvidas no cuidado daquele doente, para que a gente possa ter sucesso no tratamento. E o monitoramento clínico. Eventos adversos ainda são uma questão muito, muito mencionada, né, no segmento desses medicamentos. Então, o manejo correto desses eventos, a avaliação das interações lá no plano terapêutico para o paciente poder seguir
todo o segmento e a meta terapêutica dele para que ele tenha o resultado esperado, sem que tenha as interrupções de interação ou complicações por interações. Então, todos esses ajustes são muito necessários, essa visão do todo é necessária para o profissional farmacêutico. E aqui eu trago um fato curioso, porque tem uma pesquisa que mostra que a população geral, ela tem ali os médicos generalistas e os farmacêuticos como figuras confiáveis dentro da área da saúde, né? Então, eles entendem que esses dois profissionais, eles são mais confiáveis do que o Google, do que a inteligência artificial e do que os influenciadores digitais, né? Parece até engraçado falar isso, mas quem não conhece alguém que ouviu um diagnóstico, seja próprio ou de alguém próximo, e foi procurar no Google para saber o que era, né? E quando você está em alguma plataforma digital e você procura sobre alguma doença, você vai de gripe a câncer em 2 clicadas. Só que a gente sabe que dentro da área da saúde a gente tem todo um contexto que precisa ser compreendido, né? De todos os sintomas, a história da doença, a história clínica do paciente. Então, não é simplesmente procurar um nome de diagnóstico que você vai ter ali a informação mais acurada, mais segura. E aí esse estudo trouxe essa estatística, então fico feliz que ainda sejamos mais confiáveis do que o Google, a IA ou os influenciadores. E o que foi relatado, que é importante mencionar aqui, é que 39% dessas mesmas pessoas que responderam esse questionamento, elas consideram que consultar uma IA não é a mesma coisa que consultar um profissional, porque não existe o acolhimento. Então, a gente tem ali a acessibilidade, eles relatam que é fácil, porque todo mundo tem uma tela em mãos hoje em dia. Eles entendem que é eficiente, porque a resposta vem rápido, se a resposta é correta ou não, aí já é uma outra questão, mas que essa questão do aconselhamento deixa a desejar ali, porque não tem aquele contato humano. Então, menos mal. E aí a gente tem aí o futuro do tratamento da diabetes e da obesidade, onde a gente tem toda essa mescla de tecnologia e cuidado humanizado, sendo que o cuidado humanizado é só nosso, né? Então a gente não pode perder essa característica única que a gente pode passar para o paciente. E aqui eu trago um tema para comentar com vocês, porque lá no comecinho eu cheguei a falar das complicações cardiovasculares, que elas são muito presentes dentro do tratamento, dentro da condição da doença, tanto a obesidade quanto o diabetes. A gente tem, dentro de todo o acompanhamento cardiovascular, são medicamentos que não tiveram uma evolução tecnológica muito significativa, mas as complicações, elas são muito importantes dentro de todo o contexto, se a gente for pensar no organismo humano. E uma das questões que tem contribuído muito para todas essas alterações é o consumo de ultraprocessados. Então, peço até licença para colegas nutricionistas que puderem consumir esse conteúdo, mas acho importante a gente, enquanto profissional de saúde, independente da classe, a gente comentar a respeito de toda a consequência do consumo elevado de ultraprocessados. Então, a gente tem vários estudos acontecendo, né? Um deles, inclusive, eu citei aqui, que ele apareceu na revista Olhar da Saúde. É um estudo brasileiro que confirma que 9% do risco de doenças hepáticas e metabólicas, 20% da ansiedade, 30% de depressão, eles estão relacionados ao consumo de ultraprocessados. É importante a gente resgatar a informação de que as condições socioeconômicas e o acesso influenciam na condição da diabetes e da obesidade. Igualmente, essas condições, elas também influenciam na escolha dos alimentos que a pessoa vai ter acesso ou não. Mas quando houver a condição de ter a escolha, é importante que a gente tenha em mente essa ideia de evitar ou de diminuir o máximo possível o consumo dos ultraprocessados.
E para quem não tem esse conhecimento do que é um ultraprocessado, a gente dá um exemplo simples. Imagina uma banana com casca, é uma fruta in natura. Se eu corto ela em fatias e eu desidrato para fazer um chip de banana, eu estou fazendo um alimento processado. Ultraprocessado é tudo além disso. E o que a gente tem dentro de todos esses pacotinhos mágicos são vários aditivos, conservantes, corantes, enfim, tudo que vai fazer com que aquilo fique cada vez mais doce, mais saboroso e mais crocante. E isso está diretamente relacionado a condições de diabetes e também a obesidade. E aí eu puxo um gancho para a oncologia, porque a gente já tem hoje 13 tipos de cânceres confirmados que correlacionam a condição do câncer diretamente à obesidade. E para isso eu trago aqui, só para encerrar o nosso tema, essa parte eu trago como uma provocação, para que a gente possa enxergar a consequência que vai muito além da diabetes, da obesidade, da condição cardiovascular comprometida ou de outras comorbidades. Mas quando a gente fala de uma condição que leva ao acontecimento do câncer, aqui a gente tem uma estatística do IARC. O IARC é uma associação que compõe um dos braços da Organização Mundial de Saúde. O IARC ele tem uma função muito estratégica dentro da organização, então ele trata exatamente com estudos, evidências científicas, educação científica na formação da informação sobre câncer. E aqui eles trazem um recorte em três momentos diferentes do que seria uma estimativa da proporção do potencial de cânceres preveníveis. Então, como assim? Aqui eu tenho uma estimativa de 75% a 100% é o que eu poderia evitar que câncer de colo de útero, de pulmão, de esôfago, de estômago acontecessem. E o que eu faço para chegar nessa estatística entre 75% e 100% de cânceres evitáveis? Eu venho para esse outro lado aqui que me mostra quais são os maiores agressores para que esses cânceres aconteçam. Então, aqui a gente tem várias situações relacionadas a vacinas, a alimentação, a hábitos de vida. Aí aqui eles trazem um recorte dos cânceres que são de 25% a 74% preveníveis. E aqui a gente vê de novo alto consumo de tabaco, alto consumo de sal, de álcool, alimentos, carnes processadas, e também os 25% ou menos que são preveníveis. Então é importante a gente ter esse recorte para entender que o organismo ele não vai parar em uma doença. Ele vai sendo cada vez mais comprometido e ele vai manifestando as comorbidades relacionadas. E a gente tem todo um ecossistema ao nosso redor que influencia nessa doença. Então é importante a gente ter esse discernimento para poder orientar também os pacientes em relação a isso. Então, como conclusão, a ideia principal era trazer para vocês que diabetes e obesidade representam um desafio enorme e crescente, né, com uma projeção bem preocupante, né, nas últimas décadas, que as inovações farmacológicas, principalmente GLP-1, eles vêm transformando toda essa questão do tratamento, mas ainda existe a questão do acesso, que acaba sendo um pouco desigual em algumas populações, e que a confiança dos profissionais de saúde, especialmente dos farmacêuticos, permanece sempre elevada, mesmo dentro da era digital, e a gente não pode perder esse acesso aos pacientes. E lembrar que nós somos eternos educadores, então, seja na hora de educar como tem que ser administrado um medicamento, que tem que ser com água, como faz a aplicação da insulina, isso é eterno e a gente precisa manter esse contato, e esse contato personalizado da orientação, da educação, isso nenhuma tecnologia vai substituir. Então, aqui, só trazendo uma mensagem do farmacêutico como um agente transformador dentro de todo esse cenário,
Então, é importante a gente lembrar que é muito mais do que entregar um medicamento para um paciente, né? A gente tem toda uma responsabilidade na educação, no monitoramento, na otimização dessa terapia, na adequação dessa terapia ao paciente em especial, e que a gente está sempre ali buscando a melhor estratégia para otimizar os protocolos clínicos e principalmente melhorar a qualidade de vida, né? A gente sabe que diabetes é uma condição que não tem cura, mas ela tem tratamento, e esse tratamento pode trazer uma qualidade de vida para o paciente enquanto ele segue na sua jornada de controle glicêmico. E aqui eu encerro só com um QR Code aqui, quem quiser fazer contato, fica à vontade, tem meu e-mail também para tirar as dúvidas, e estou à disposição. Doutora Ana, agradeço pela apresentação. É assim, é um imenso prazer mesmo conversar com colegas de profissão como você. Assim, que a gente percebe o brilho no olhar na hora que fala do farmacêutico, né? E eu acho que é isso que a gente precisa resgatar, inclusive com os nossos alunos, né? Essa vontade, essa gana do conhecimento, do estudo, né? A gente se dedica bastante, a gente sabe que não é uma carreira muito fácil, a gente tem que trabalhar bastante, estudar bastante, defender o nosso, né? O nosso estudo e muitas vezes enfrentar algumas coisas. E isso fica muito visível nas palavras que você coloca, né? Mesmo porque você trouxe bastante coisa para a gente sobre a questão de tecnologia, sobre a questão de informação, e eu acho que a gente tem que abrir a cabeça para isso mesmo, pensar nessa questão da tecnologia e de saber orientar em cima disso, né? Eu acho que muitos alunos perguntam, e até vou fazer essa pergunta para deixar você pôr o seu ponto de vista, né? Na questão desses novos medicamentos que estão surgindo, né, os agonistas da GLP-1, quais os possíveis problemas, ou já existem alguma coisa relatada sobre uso indiscriminado ou uso irracional? Você tem alguma informação sobre isso para a gente? Olha, não tenho nenhuma informação específica sobre uso irracional, mas a gente tem visto, principalmente nos medicamentos que tem ali uma dupla indicação, um uso inadequado, mas isso vem muito relacionado a como esse medicamento acaba virando um cenário de revista, uma indicação por influenciador, e aí nada contra os influenciadores, gente, eu só acho que eles são um veículo que trazem um volume de informação muito grande. Se essa informação for boa, isso é excelente, mas o problema é que na maioria das vezes não é uma informação confiável. E a gente tem muita dependência da questão da imagem hoje em dia. E eu acho que as redes sociais, elas trazem isso como um complicador. Então, eu tenho uma pessoa linda, com um corpo maravilhoso, que está fazendo uma propaganda sobre um medicamento, e ela nem pode fazer propaganda de medicamento, porque a gente tem legislação que proíbe isso, mas ela está ali e tem 1 milhão de pessoas que seguem e falam assim, nossa, ela está linda, foi aquele medicamento, eu vou correr na farmácia, eu vou comprar. E aí a gente cria uma condição em cima do medicamento e aponta um alvo, né, na indústria ou no próprio medicamento, acaba com o estoque das farmácias, e na verdade a gente está distorcendo tudo isso por conta de uma informação que foi passada e que não é de um profissional adequado, não é... eu lembro do meu avô falar que na época dele, ele ia até o farmacêutico da rua, do bairro. Então, era o que o farmacêutico falava que ele fazia. Hoje em dia, a gente tem algumas pessoas próximas que vão consultar o farmacêutico, mas a grande maioria das pessoas está com a tela na mão, e aí ela vai ver a influenciadora e ela vai atrás do medicamento. E aí a gente começa a ter eventos adversos, interações, porque não existe a orientação por trás daquele uso. Né? Então, eu não tenho nenhuma situação específica para comentar, mas me incomoda um pouco esse cenário, né? Eu costumo responder assim, né? A gente vive em fase 4, né? A gente vive em fase de pós-comercialização e controle do que pode acontecer, né? Mas a gente percebe uma busca desenfreada, e assim, digo
aqui na nossa região, tá? Por experiência também que eu vejo, eu trabalho com isso, trabalho com vigilância sanitária também, enfim, e a gente vê uma busca desenfreada pela utilização, né, desses análogos para o emagrecimento, né? A ponto daquilo que a senhora falou. Muitas vezes você percebe que não tem nem a necessidade para isso, mas existe o uso. E isso é uma das coisas que eu falo para os alunos, a gente precisa orientar, né? É aquela coisa, o paciente tem a obesidade, tem a diabetes, ótimo, mas, né, peraí, né, vamos ter bom senso, né? Então, assim, é bem complicado. E por mais que tenha regras para venda, enfim, a gente sabe que burla-se isso. Inclusive, há poucos tempos foi achado já contrabandeado, então, assim, já começa a ter um monte de problemas, né, que muitas vezes não é nem do medicamento, mas por conta da bola da vez, né, que é o que a gente fala, é a bola da vez hoje em dia, né, a gente sabe disso. E até um gancho para a minha outra pergunta. A questão assim, né? A gente passou por várias fases aí ao longo dos anos, né? Que a gente vem aí de medicamentos tipo inovadores, muito inovadores, tipo metilfenidato, enfim, vários, né? E hoje, né, a gente está na moda dos agonistas, que eu acho que é o que tem realmente mais, é o que está mais se falando, né? Tanto que está se investindo muito em pesquisa, e isso reflete no preço do medicamento no mercado, como você falou. E a questão assim, que mais a gente fica preocupado, né? Você acha que esses medicamentos, eles vão, por exemplo, falando dos comprimidos agora, tá? Do Vioral mesmo, que eu acho que é o que a gente está mais recente que a gente tem, que eu tenho lido também, né, da Lilly, a pesquisa que está na fase 3, da gente poder, na verdade, você acha que isso chega ao mercado? Você acha que isso também vai ser um problema desse devaneio todo? Se nós vamos ter os mesmos problemas? Não, acredito que os mesmos problemas não. Eu fico feliz que eles tenham pensado em formas via oral, né? As canetas, elas são muito práticas, mas isso eleva muito, né? Tem todo um dispositivo ao redor da caneta, isso eleva muito o preço dela no mercado final. Mas eu não acredito que esses medicamentos, eles tenham, assim, a mesma... Como é que eu vou falar? O mesmo marketing dos influenciadores, né? Em cima das canetas. Eu falei canetas, já entreguei alguns fabricantes, né? Mas desculpas. Mas a gente sabe que o Vioral ele tem um outro mecanismo de ação, ele vai ter uma ação mais lenta. Então, acho que toda essa questão estética que acabou virando o holofote dos agonistas não vai recair sobre os Vioral. Espero que não, pelo menos eu penso assim. E a gente tem essas moléculas como inovadoras e todas ali a partir do GLP-1. Né? Então, a gente tem, eles descobriram, foi, nossa, a pedra sagrada ali, e aí a gente tem, a partir dela, o desenvolvimento dos Vioral. É muito mais fácil para o paciente, até na administração, para levar na bolsa, para levar no trabalho, para quem tem ali uma posologia um pouco mais complicada ao longo do dia. E em relação aos próprios agonistas, né, tudo que aconteceu, a falta na farmácia, é importante a gente lembrar que uma das indústrias fabricantes, ela lançou nota falando, olha, a indicação não é obesidade, né, pacientes estão ficando sem porque o estoque está acabando. Então, a gente teve uma série de consequências em relação a isso, e talvez a gente tenha que ter algumas regras realmente mais restritas, né, agora a gente ficou com a retenção de receita para venda dessas canetas, e é necessário, porque o paciente precisa disso para um tratamento, e não para perder ali 2, 3 quilos, como estava acontecendo, e muitos relatos até de intoxicação também, por conta de auto-administração sem orientação, é uma cascata de problemas, né? Então, bastante relato, assim, inclusive até na mídia, de complicação e de intoxicação, comprometimento pancreático. Isso tudo está no estudo, está na bula, por isso precisa de um acompanhamento, de um profissional, de uma orientação. Mas eu espero que esses próximos que venham agora, eles já não tenham mais esse foco, e teremos canetas indicadas para obesidade, e aí vamos ver se a gente consegue colocar cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. É isso aí. Doutora Ana, olha, pelo horário, né, eu queria agradecer imensamente aqui em nome do Unisalesiano,
da coordenadora nossa, da Faculdade de Farmácia, a doutora Ana Carolina, né, e dos professores e dos alunos do curso de farmácia, né, queria agradecer pela sua presença, pela excelente aula que você deu, pelos esclarecimentos, reflexões, é o que eu falei, eu acho que seria tema, assim, por uma noite toda, né, eu até teria até mais perguntas também para fazer, porque a gente vai se empolgando, né, mas, infelizmente, né, a gente vai encerrar por aqui, né? E eu queria deixar um abraço fraterno aqui do Unisalesiano para você, tá? E que, assim, e muito, muito respeito pelo seu trabalho, que é muito bonito e muito gratificante de ouvir. Imagina, eu que agradeço o convite da doutora Ana, o seu convite também, doutor Paulo. Acho muito importante essa roda de troca de informações. Fico feliz que a aula tenha atingido a expectativa. E fiquem à vontade se tiver alguma dúvida, alguma necessidade de debate. Meu e-mail está no material, posso encaminhar o material para vocês. O importante, eu acho que a gente precisa usar a tecnologia para o bem, né? E o compartilhamento de informações faz parte disso. A gente só cresce enquanto profissão e é necessário para uma saúde melhor para o mundo. Então, contem comigo. Muito obrigada pelo convite de novo. Obrigado, até a próxima. Até.